Agora só na correria, né? Mas a gente não pode desanimar, porque vai ser sempre assim, né? Porque quando a gente abraça uma causa, a gente não tem como fugir dela. Então, tudo que vocês puderem imaginar de dificuldade essa semana para mim foi dificílimo. Caí, rompi o ligamento do joelho direito, que mancando. Falei, você vai assim, já tô indo, vou pôr um sapatinho embaixo, vou, né? Porque a gente não pode abrir mão das tarefas da gente, né? É difícil, né? E é interessante que eu escolhi esse tema de hoje, que fora da caridade não há salvação, porque muitas vezes a gente não entende muito bem o que quer dizer isso, né? O que eu devo fazer, quais são minhas ações, né? O que é que o Cristo falou pra gente, né? E de onde que veio essa frase, né? Quem falou isso? Então, eu falo que eu acho bonito quando o Chico transmite para nós, né, o que é a caridade, né? E a caridade, ela primeiro precisa começar com quem? Com a gente. Em primeiro lugar, né? Porque se você não entende você, se você não olha para dentro de você, como que você pode agir com caridade com quem está à sua volta? Não tem jeito, né? E nós, quando entendemos e temos a oportunidade de entender a doutrina espírita, o que ela faz para a gente? O que o Evangelho traz para nós? Ele abre um leque de entendimento, de conhecimento, né? De respeito, que a gente não respeitava, a gente passa a respeitar. O que a gente não entendia, a gente passa a entender, né? O que a gente julgava, a gente passa a não julgar. Não é assim que é a vida da gente, quando a gente aprende o Evangelho? É isso que ele veio fazer pra gente. Ele veio trazer pra gente essa base sólida, que ela é construída em cima da rocha, ela não foi feita em cima da areia para hora que a chuva vier ou a tempestade chegar, a gente ficar vacilando. É nesse momento que você tem que ter fé, é nesse momento que você tem que ter atitude, é nesse momento de dificuldade, porque todos nós temos dificuldades. Eu te garanto, se começar por mim aqui, nós vamos chegar lá no último, todo mundo vai ter um motivo para dizer quais são as suas dificuldades, porque são muitas, não é verdade? São muitas. Agora, o que a doutrina pede para a gente fazer? Que a gente precisa conhecer a si mesmo. Nós precisamos nos amar. Como eu posso amar o outro se eu não me amo? Né? Como eu posso entender a minha esposa se nem eu me coloco no lugar dela? Né? Como eu posso entender aquele que está me jogando pedra, aquele que está puxando o meu tapete, se eu não consigo me colocar no lugar dele? E Deus vai nos dando a oportunidade, essa oportunidade que nós rogamos a Ele, que nós pedimos a Ele, para que Ele fosse nos concedendo oportunidades de aprendizado no decorrer da nossa vida. Então, às vezes de manhã você levanta, está mal-humorado, não observa por que está mal-humorado, né? Às vezes não é nem você, é algum espírito que está colado com você. E que a espiritualidade falou assim, como é que você chama? Tiago. O Tiago vinha para o centro hoje, nos trancos e nos barrancos, igual eu cheguei aqui hoje, Tiago. Então ele fala assim, vou colocar esse espírito aqui que está precisando de ir lá no centro com o Tiago. Tiago vai ter dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, mal-estar, vômito. E você não vai entender nada, Tiago, porque você não comeu nada de errado. Então nós precisamos parar no entendimento, no esclarecimento da doutrina, que ela fala que nós somos os trabalhadores da última hora da seara do Cristo. Você está trabalhando, Tiago. Você passou lá na porta do hospital. Vem aquela turminha amiga necessitada com você. Dor de cabeça, mal-estar, parece que seu corpo vai explodir. Porque nós somos os trabalhadores da seara do Cristo, ou nós não somos? Somos. Nós não podemos achar que estamos trabalhando só aqui dentro da casa espírita. Estamos trabalhando 24 horas. Dormimos? Não. Nosso corpo repousa. Nós vamos trabalhar. Nós vamos estudar. Nós vamos cuidar das nossas oportunidades de evolução espiritual, né? A não ser aquele que é avarento, que dorme e fica lá do lado do corpo dele, se olhando, né? Se admirando, né?
Aí esse ainda um dia vai aprender. Porque não tem como a gente não aprender. Um dia você querendo ou não, você vai aprender. Né? Todos vão até o Pai, não adianta. Então, quando a gente começa a entender o que ele veio falar sobre essa oportunidade de falar aqui, que fora da caridade não há salvação, olha os rabiscos, gente, só eu entendo, olha o classe eu entendo. Eu achei uma palestra do Haroldo Dutra Dias, vocês conhecem o Haroldo? Um palestrante ótimo, à noite, quando perdeu o sono, procura ele lá no YouTube, né? Vocês vão gostar demais. Ele essa semana ele falou uma coisa muito interessante que até então eu não sabia. Então ele conta que segundo Kardec, né, lá na época houve uma na época lá na Espanha. Na Espanha houve uma guerra e onde a igreja, o que a igreja fez? Mandou que recolhesse todos os livros espíritas e fizesse uma fogueira e queimasse. Já ouviram essa história? Então o que ele fez? Queimou todos os livros espíritas. E Kardec era muito amigo dos padres, né? Dos religiosos. E aí, naquela época, os religiosos criou essa máxima. Olha o que ele falou, fora da igreja não há salvação. Porque naquela época, quem resolvia tudo, quem ditava as normas era a igreja, era o cristianismo. Né? E aí, Kardec, muito inteligente, com uma sabedoria, né? Com uma didática, né, que ele veio para servir ao Cristo, ele veio determinado para isso. Ele falou, tem errado aí, ué. Não pode ser assim, não, ué. Não é fora da igreja não há salvação, porque tem outras religiões, então não pode ser assim, não. O certo, a espiritualidade, né, vai intuindo ele, o certo é fora da caridade não há salvação. Por que, gente, que ele determinou isso? Porque são várias religiões, né? E nem é também por causa da religião. É você, é a sua atitude, é a sua ação, é quem vai promover você para a salvação. Eu posso ser uma pessoa que não acredita em religião nenhuma. Eu posso ser uma pessoa que duvido de Deus, que não acredito, que não tenho fé. E acho que Deus é injusto, né? Eu quase não pego televisão, mas essa semana que passou eu escutei uma artista falando lá no programa da Globo, que eu também quase não pego, falando sobre isso, que ela não acredita em nada que Deus é esse, que coloca as pessoas com situações diferentes, com vidas diferentes, né? E aí a gente questiona, puxa vida, ela ainda não conseguiu entender a realidade do que ela está fazendo aqui na Terra. É normal? É normal. Nós vamos achar várias pessoas por aí assim. Mas o que eu quero chegar e onde a doutrina espírita falou pra gente que a gente precisa entender? Nós não vamos julgar ela pelo que ela está falando. Porque é a questão da ação. Se eu sou uma pessoa que não acredita em Deus como ela não acredita e outras pessoas não acreditam, mas se ele faz o bem 24 horas, se ele deseja o bem a todos, se ele não julga ninguém, se ele não critica as pessoas, se ele tem os olhos bons e só enxerga coisas boas na vida, apesar das dores, dos sofrimentos, ele consegue conviver com a sua vida e suas dificuldades, ele é um homem que vai ser salvo pelas suas boas ações. Eu posso ser espírita, eu posso ser católica, eu posso ser protestante, eu posso ser evangélica, mas eu ainda não tenho o dom que ela tem. E ela ainda não conseguiu entender, ela está em conflito. Eu sei dos pontos, das vírgulas, do capítulo, do parágrafo, da interrogação e da exclamação, mas eu não tenho atitude, eu não faço as minhas ações. E o que o Cristo pediu que a gente fizesse? Então ele coloca ali, ele fala o seguinte, que Kardec diz, tenhamos, ele fala assim, que fora da caridade não há salvação, né? Exercício pela qual o Cristo veio e nos ensinou, onde ele fala que fora do amor a gente não consegue nada. Fora dessas ações que nós precisamos persistir em auxiliar, em amar, em perdoar. Essa semana eu estava conversando o tema com minha neta de 12 anos, né? E eu explicando para ela,
Se você... Ela falou assim, bom, mas como é que eu posso ser salva, né? Se fora da caridade, o que eu vou fazer de caridade? Eu falei, começa com você, né? Se tem alguma coisa, isso é para nós, gente, tem algum defeito, alguma dificuldade que você traz, e que só a gente sabe que às vezes o problema está lá na alma, né? Só você que sabe do seu problema, o outro ainda não percebeu no plano físico, né, gente? Porque no plano espiritual eles sabem de tudo, né? Somente aqueles que nos acompanham nos querem o mal. Por isso que a gente precisa vigiar. Mas se você sabe que existe uma dificuldade, uma queda, alguma coisa que você precisa corrigir em você, comece aos poucos tendo caridade com você, mas mude. Todos os dias prometa e faça valer a pena e faça cumprir aquilo que você está prometendo, porque você vai conquistando cada dia um pouquinho do seu espaço. Cada dia você começa a se tornar mais forte. Cada dia a espiritualidade investe mais em você. Cada dia a espiritualidade vai estar do seu lado te apoiando. Isabel, tá com atitudes boas, tá difícil, tá, mas ela tá perseverando. Não, hoje ela caiu, mas não tem problema. Vamos ver se ela vai ter caridade com ela e no outro dia ela vai levantar. Porque no outro dia o sol nasce para todos nós outra vez, não é verdade? Então as oportunidades são as mesmas para nós. O que vai definir é o que eu vou definir daquele dia. Vai ser ruim? Vai ser bom? Não vai? Como que vai ser? Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Uma casa espírita me doou 2 cestas básicas. E aí o que eu faço? Coloco dentro do carro, à medida que eu vou encontrando com um com o outro, a pessoa fala alguma coisa de alimento, eu vou lá no carro, tiro e faço a doação. Então eu parei na porta da minha casa já para entrar na garagem, falei, não, eu adoro lavar carro, gente, se eu perder emprego vou montar um negócio de lavar carro. Falei, 10h30 da noite, vou jogar uma água nesse carro antes de eu guardar. E tô lá jogando água no carro, passo pano pra cá, passo pano pra lá. E meu carro é velho, não é carro novo não, tá? Adoro meu carro. Aí, gente, chega um senhor limpinho, né? Magrinho, ajeitadinho. Dona, tudo bem? Pensei que ele queria água. Dona, tudo bem? Falei, peraí, vou fechar a torneira e vou conversar com o senhor. Lá entrei, fechei a torneira e voltei pra fora, perto do carro. Ele falou assim, olha, eu tô precisando de um pacote de pó de café. Eu pensei, falou, pó de café, eu acho que eu não tenho. Fiquei caladinha. Ele falou, mas você serve pó de café? Eu tenho outras coisas. O senhor só precisa do pó de café mesmo? Ele falou, o que a senhora tem para me dar? Eu falei, bom, vem cá que eu vou olhar aqui no porta-malas o que eu tenho. Aí, que mania de não deixar a chave, né, em cima do porta-malas, tirei a chave e pus em cima daquele aparadorzinho, né, que tem lá. Eu lembro, tirei tudo e falei, eu tenho um saco de arroz de 5 quilos, eu tenho um açúcar de 5 quilos, eu tenho um feijão muito bom, tenho um macarrão. Eu fui falando com ele. Ele falou assim, não, só quero o macarrão, o feijão e o saco de açúcar. Peguei e tirei para ele. Não, me dá a sacola. Gente, lembra que eu comentei que eu escutei a chave caindo? Pois a chave não foi embora com o moço. Eu não vi a chave cair dentro da sacola. E eu não percebi. Então, peguei o saco pesado, coloquei lá dentro, coloquei de noite, escuro. Fui colocando as coisas, entreguei com ele. Ele me agradeceu, aquela coisa toda. E eu também falei, Jesus, que bom, tô doando. Doei demais. Perdi a chave do carro. Perdi todas as chaves dos cadeados dos portões. Que coloco os 2 carros, que coloco do meu filho de um lado, os meu do outro, né? Eu quase fiquei doida. Em questões de segundo, esse homem sumiu na rua. Rodei, olhei e nada. Aí eu fui deitar arrasada, né? Falei, nossa, pagar uma chave, trocar os cadeados. Tive que chamar o vizinho, falou, me ajuda, porque vou ter que trocar os cadeados, porque ele tá com a chave do meu carro. Tá com o controle, tá com tudo. E a gente não sabe, infelizmente, né? Resultado, ele não voltou, ele não devolveu nada da minha chave, né? E eu ainda suponho que o fato de ter dado a ele a doação, ele deve ter simplesmente pego aquela sacola, vendeu para outro, passou para outro, que infelizmente eles fazem isso pela necessidade deles, né? E eu entendo, não estou criticando, e lá se foi minha chave por aí.
entendeu? Aí na hora meu filho disse, mas eu não acredito que você não está com raiva. Não adianta eu ter raiva, né? Não adianta eu ter raiva. O que ele vai fazer com a minha chave, se ele vai jogar fora, se ele não vai, se um dia ele vai voltar e vai me devolver, eu não posso mais esperar nisso. Eu fiz o que meu coração na hora mandou, que era dar ele o alimento, né? Então, quando a gente faz as coisas, a gente faz tão com instinto já de auxiliar, né? Que na hora você pensa, nossa, agora, né? Nossa, mas será que ele não vai me devolver? Né? Nossa, mas eu dei ele com tanto amor, será que ele não vai ter a capacidade de devolver a minha chave? E não vai, gente. Por quê? Nós somos iguais? Não. Ele tem o mesmo entendimento que eu? Não. Ele tem os mesmos valores que eu tenho dentro da doutrina? E não. Aquela chave, para ele é diferente. Ele pode jogar no lixo. Não vale nada. Então ele vai tentar vender, né? Ou então ele pode ir lá uma hora e pegar meu carro. Está na cabeça dele. Eu não posso responder mais por ele. O que a gente faz em auxílio, em ajudar, está em nós, né? Não depende do outro, depende da sua ação. E você começa a fazer com tanta gratidão, né? Eu até quero agradecer uma pessoa daqui da casa que me mandou. Lembra do rapaz que eu sempre comento que ela me pediu para arrumar a casa para ele sair das drogas? Quando ela me passou, me atenderam super bem lá nessa casa de drogaditos. E eu falei com ele à noite, amanhã cedo eu vou faltar no serviço, nós vamos lá. Cadê ele, gente? Sumiu. É normal, é isso mesmo. Ficou aflito, entrou na pressão de que ir para uma clínica. É dependente, é usuário de droga. Consegue entender como que a gente é? Então, aí meu filho, você está dando desculpa? Não é desculpa, estou entendendo, me colocando no lugar dele. Ele ficou apavorado. Porque ele sempre falava comigo, eu acho que ele achava que eu não ia conseguir resolver o problema dele, ajudando ele, né? E aí quando você fala com a pessoa, resolvi, a pessoa toma até um choque. Não é assim que a gente faz? A gente toma um choque, né? Imagina uma pessoa que está na rua, de família boa, conversei com a mãe, conversei com os irmãos, está sumido. Uma hora ele volta. Então, a gente vai tendo oportunidades o tempo inteiro, assim como eu tenho certeza que vocês têm. Aí você fala assim comigo, não, mas eu não tenho. Tem sim. Você pode levantar e dar bom dia para várias pessoas. Não pode, né? Aí o que a gente faz? Nossa, vem minha vizinha ali, vou correr e esconder dela, né? Nossa, essa vizinha chata. Mas a vizinha chata é que você precisa dela, né? Deus colocou vocês ali justamente para estar uma perto da outra. Já contei minha história para vocês? Rapidinho, que eu fugi de uma amiga minha num trabalho meu, que depois de 25 anos eu voltei e estou trabalhando do lado dela. Eu falei, Senhor, onde você me colocou, meu Pai? Ô, Jesus, tô lá. É amiga para cá, estamos juntas para lá, estamos. Ela é evangélica, eu sou espírita. Ó, que confusão, né? Mas você acha que eu sou boba? Eu não sou não, porque Deus fala pra gente usar do amor para curar as pessoas. Então eu voltei realmente, saí por causa dela, há 25 anos atrás, e ela ficou. E eu voltei outra vez para perto dela, para aprender a amá-la, para aprender a observar que ela tem coisas boas, para poder ajudar ela a modificar alguma coisinha lá dentro, né, do coraçãozinho dela. Então, todos os dias que eu chego, amiga, coloca aí o pastor para falar aí, para nós ver qual vai ser eles falam a palavra, né? Qual vai ser a palavra do dia. Nós cantamos as músicas todas. Tô fera nas músicas evangélicas. São lindas, né? Ela tem condição de escutar a doutrina espírita? Não, ainda não. Ainda não. Mas também não estou preocupada para ela entender a doutrina espírita. Cada um está onde deve estar. Eu estou preocupada com a Isabel, em entender ela, em ter sabedoria para lidar com ela e seguir ao lado dela. Ela com as dificuldades dela e eu com as minhas.
É assim que o Cristo pediu para a gente fazer. Agora, quantas pessoas estão assim lá dentro do nosso lar, hein? É o seu marido, é a sua mãe, é o seu pai, é seu irmão, né? É o seu vizinho, né? É o seu filho que muitas vezes tem dificuldade com você. E como que você vai conseguir utilizar dessa máxima, né, que o Cristo trouxe para nós, que fora da caridade, nossa salvação? É tendo caridade com Ele mesmo e com você também. É se dando a oportunidade de modificar e entender aquela criatura que está do seu lado, que muitas vezes você até sente um frio, né? A gente sobe um calafrio na coluna da gente, né? Olha que você vê a pessoa, né? Misericórdia. Não sobe, gente. Olha, passou alguma coisa aqui, misericórdia. São energias que a gente está soltando, né? São energias. Mas nós somos florzinho? Não. Nós somos bonzinho? Não, ainda não. Ainda não. Mas já demos um passo, né? E podemos dar 2, 3, 4, 5, quantos passos quisermos, desde que eu queira ter atitude, ter ação, né? Falar, faço demais. Qualquer um de vocês pode vir aqui no meu lugar e falar, né? Mas o que eu estou fazendo dos meus dias? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? O que eu estou fazendo? Quais são as atitudes que eu estou tendo a partir do momento que eu faço o evangelho no lar, a partir do momento que eu escuto uma palestra, a partir do momento que eu tenho um problema, que criaram um problema para eu resolver? Né? Onde que está o problema? O problema existe, então vamos resolver o problema, né? Na época da Covid, eu perdi uma amiga que trabalhava na casa da minha mãe há 30 anos, me ajudando a cuidar da mamãe, que a mamãe tinha Alzheimer, e depois 3 meses. Gente, o Alzheimer era uma graça. Eu falei assim, mãe, Marisa faleceu, desencarnou com a Covid. Oh, minha filha, mas você é tão bobinha, morreu nada. É algum vizinho meu que tirou ela daqui da casa, para pagar ela mais do que eu pago para tirar ela da gente. Pois a mamãe morreu chateada com a Marisa, que a Marisa não tinha morrido. E mamãe morre 3 meses depois. E eu peguei Covid com 3 vezes, né? À medida que elas iam pegando, aquela mistureba toda, ninguém sabia quem que estava, peguei Covid 3 vezes. Então, quando eu chego no médico, certa feita, a senhora está com o pulmão lesionado. Eu falei, o quê? Ué. A senhora não sabia, não. Eu tive 3 Covid. Eu falei assim, pois é. Era para a senhora ter ido embora, porque a senhora ficou com o pulmão bem danificado. Eu olhei bem para a cara do médico, cruzei as pernas, pensei. Falei, que engraçado, né, Deus? Eu tinha um sonho, achava lindo na minha década, quando eu era novinha, fumar, cruzar as pernas, usar salto alto, passar um esmalte vermelho, ainda uso. Batom vermelho na boca e um cigarro na boca. Não fiz nada disso. Mesmo porque mamãe me fez engolir um cigarro inteiro para eu nunca mais fumar. Mas ela fumava. Ó os exemplos. Ó os exemplos, né? E a minha amiga também fumava. Minha mãe também fumava. Então eu não fumei. Ele falou, por isso que você não desencarnou. Ele era espírita. Por isso que a senhora não foi. A sua mãe foi, sua amiga foi, porque fumaram. Então, se a senhora tivesse fumado, tivesse na linda, né? Ele ainda foi vestido de xadrez, saía rodada xadrez, desse jeito, doutor, que eu sonhava um dia ficar. Eu falei, ainda bem que você não ficou, por isso que você está viva. Né? Então, a gente é assim. Muitas vezes a gente sofre as consequências de escolhas erradas que a gente tem na vida. Né? Você sabe que a bebida te causa mal. Todo dia você vai beber? Não, você sabe que aquela alimentação que você está, né, fazendo uso dela todos os dias te causa mal, você vai continuar comendo? Não aguento ver uma pizza, eu tenho de comer. Não aguento ver um macarrão, como 2 quilos de macarrão. Passando mal, é lógico que está passando mal. É lógico que você está passando mal, é. Pois Deus nos concedeu um corpo, uma máquina, e pediu para você preservar essa máquina. Você destrói essa máquina e depois você vai reclamar do quê?
Não é? Onde está a caridade sua com você mesmo nessa hora? Não existe. Jogou no lixo. Né? A gente ainda é tão cara de pau, né, gente? Só uma vezinha. Só hoje eu vou sair da rotina. Né? Bebe, usa droga, vai pra prostituição, faz tudo que tiver de fazer só hoje. Mentira. Mentira, porque nós estamos fazendo todos os dias à noite, a hora que a gente dorme. Sabiam disso? Se você tem aquele hábito, se você tem aquele vício, e você diz assim, só uma vezinha, mentira. A hora que a gente dorme, para onde que a gente vai? A gente vai procurar aqueles afins que pensam igual a gente. Se eu penso muito na prostituição, eu vou dormir no mundo espiritual para procurar as prostituições, procurar o prostíbulo, vou embora para lá. Ficar nas boates da vida, nas orgias da vida. Se eu sou uma pessoa avarenta, amiga, eu vou ficar quietinha do lado do meu corpo, tomando conta do meu corpo, né, do relógio, das coisas materiais que estão dentro da minha casa. Não, mas eu sou estudiosa, então eu vou estudar. Não, eu quero ir embora para lavar uns banheiros lá em cima no plano espiritual, né? Se é que se lava banheiro por lá, né, amiga? Eu adoro lavar banheiro também. Eu acho que eu nasci mais para ser faxineira do que para fazer o que eu faço hoje. Então, porque tem amor, sabe que você faz as coisas com amor? Adoro lavar panela. Do dia eu não estava rindo. Olha como a gente guarda as coisas. Eu, com 5 anos de idade, a gente morava em Valadares, no Rio Doce, né? E a minha mãe falava assim, minha mãe era preguiçosa para o serviço de casa. Ontem mesmo nós estávamos contando isso em casa. Então, o que ela fez? Tinham 3 filhas. Então, minha irmã era obrigada a cozinhar, eu era obrigada a lavar roupa e passar roupa. Naquela época, meu pai usava um tal de camisa de cambraia de linho, que não podia dobrar o colarinho. A gente passava aquilo com goma, né? Fazia goma em casa. Não podia. Tinha que estar limpinho, esticadinho, né? E a minha outra irmã era desorientada por casa. Mamãe pôs ela para ser faxineira da casa. E mamãe ficava à toa, vendo as filhas trabalhando. Essa danadinha, né? Danadinha. Ficava no crochê o dia inteiro. E ela falava assim com a gente, levanta, quantas horas, mãe? 7 horas, vocês já dormiram muito. Vamos levantando cada um. Isso eu com 5 anos. E ela falava assim, nós vamos lá para a beirada do rio, cada um pega a sua panela e nós vamos marear a panela. Amo marear a panela, você já pensou uma coisa, eu com essas unhas assim, hein? Pega a panela e rebola, porque com 5 anos ela levava a gente para a beirada do rio, a gente agachava, pegava a areia do rio, alguém já fez isso? E areava a panela com a areia do rio. As panelas voltadas, você podia até passar um batom. Panela de ferro. Né? Panela de ferro, imagina eu com 5 anos. Né? Hoje o que a gente faz para os filhos da gente? Faz tudo e mais um pouco. Faz tudo e mais um pouco. Nós estamos errados. Se deu o direito de falar, e hoje eu não faço nada. Não quero fazer comida hoje. Você espera qualquer coisa aí. Eu falo, minha neta morde de mim, eu falo só para brincar. Pede os food da vida, né? Pede o que vocês quiserem. Hoje eu não faço nada. Vou sentar aqui e cruzar minhas pernas. Porque isso é caridade com você, né? Porque, cadê minha calça, cadê minha... Uai, cadê? Você que sabe cadê suas coisas? Sou eu não, né? Meus filhos eram assim, eu adoro lavar roupa e passar roupa. Aí você passa, você lava, né? Bonitinho, deixa em cima da cama. Da cama, joga pro criado. Do criado, vai em cima pra estante. Volta pra cama. Eu falei, nunca mais eu passo roupa. Nunca mais eu passo roupa suja e nunca mais passei. Eles passam bem, se você vê. As esposas não sabem passar roupa não, mas eles dois sabem. Então, a gente precisa deixar de ser boba, que a gente não está sendo bom. E na doutrina espírita, ela não fala que a gente tem que ser boba, ela fala que a gente tem que ser bom. Bom é uma coisa e boba é outra, não é? Então, vamos ensinar. Levantou, dobra, né? Dobra sua roupa. Vai dobrar não? Vai ficar com o quarto sujinho aí, minha filha, o problema é seu, não é? Porque senão, gente, a gente começa a carregar o saco de lixo dos outros e não carrega o seu. Aí você desencarna, vira espiritualidade. Isabel, que bom que você voltou. O que você fez? O que você fez dos seus filhos? O que você fez das pessoas que estão à sua volta? O que você fez da sua vida? Não tive tempo, cuidei do meu... Fui empregada do meu marido, fui empregada disso, empregada daquilo. Ué, mas para que você fez isso?
Quem mandou você fazer isso? Me mostra lá na doutrina espírita aonde que falava que você tinha que dedicar 24 horas da sua vida para seus filhos e para o outro. Não. Não é? Ele fala que você tem que conhecer a si mesmo. Não perca tempo. Luxo. Eu falo porque eu já fui assim. Lustre, todo mês eu tirava para lavar, rodapé era encerado, tampa do vaso encerado. Capaz que você sentava, você até escorregava, amiga. Doidice, loucura. Hoje eu não faço nada disso. Hoje eu chego e falo assim, hoje o trem tá bonito não, mas vai continuar feio. Porque eu tô cansada. E assim vocês têm que fazer também. Não tô falando para ninguém deixar a casa suja e porcalhar não, viu gente? Mas tem um dia que as pessoas têm que começar a te observar. Se a gente não arrumar para que ela chegar, vai ficar suja, né? Porque nós, mulheres, também estamos cansados. Os pais também hoje estão ajudando, estão cansados. Mas a culpa é de quem? É nossa. É puramente nossa a culpa. Não estamos sabendo educar os nossos filhos e os nossos netos. E aí depois a gente fica sobrecarregado, não dá conta, né? Não dá conta. Outro dia meu filho falou comigo, nossa, ele acidentou e tá morando comigo, já vai fazer 2 anos por causa do acidente que ele teve. Nossa, eu tô doida pra ir embora, você me chama o dia inteiro. Eu falei, que engraçado, você quer que eu chame quem? O gato, o cachorro? Mas na hora que você precisou, mamãezinha tava do lado. Aí tem que escutar, gente. Você não achou um colega seu para dormir com você no hospital para eu descansar em casa. Você não achou um colega seu para vir aqui te visitar e falar assim, aí, vou ficar aqui com você para você distrair. Então, a gente, pega o pesado? Não, estou mostrando ele a realidade da vida. Quem está com você, bom ou ruim, são seus pais. Dê valor aos seus pais. Porque o dia que você perder, já era, não tem mais, né? A sua esposa é chata? Mas que bom que você tem ela. Eu não tenho ninguém lá em casa. E não tem porque não aprendi a dar valor em vidas passadas. Então vim nessa vida com dificuldades, justamente nesse ponto, para aprender a dar valor, para quem sabe, numa próxima, sei lá quantos anos para frente, né? Eu tenho oportunidade de conviver com alguém. Assim é a vida, gente. Se você não dá valor à sua esposa, se você não dá valor aos seus filhos, se você não dá valor ao seu esposo que está dentro de casa, complicado, não fica? A família está indo embora. Aí você pensa assim, mas como é que eu vou refazer a minha família? Com amor. Você não vai dar conta de bater de frente com a vida, porque a vida aí fora tá pesada, né? Tá pesada para todo mundo. Você só vai conseguir consertar as coisas aí fora com amor. Sem o amor, você pode esquecer que você não vai. E é interessante, né, aquela passagem que o Chico fala, que muitas vezes quando a gente quer responder, quer brigar, que a gente deve beber um golinho de água e deixar a água dentro da boca, não engole. Deixa ela fervendo, joga ela para um lado, joga ela para o outro, mas não engole. A gente tem que ter bom senso até na hora de discutir e na hora de falar as coisas. Não importa se você vai esperar uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Na hora certa você vai falar. Mas assim, não é isso que a doutrina vem explicando para que a gente possa fazer? Ter resignação, ter tolerância, saber analisar as coisas, ponderar as coisas, falar menos e observar mais, né? É assim que a gente tem que fazer. Porque se você não consegue fazer isso, você está se perdendo a todo momento. Porque você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Você sabe o que você está fazendo aqui? Vamos parar para pensar? Você sabe? Você sabe? Alguém sabe aí? Sabe? Tá vendo? Eu também sei, mas é um coro demais. Alguém sabe? Alguém aí parou para pensar o que eu estou fazendo nessa encarnação? Qual é o meu objetivo aqui dentro
desse planeta Terra. É aqui para melhorar, né? Para melhorar, mas nós temos responsabilidades. Qual é a sua responsabilidade? A gente não para analisar, né? Já viram que tem pessoas que tudo o que acontece na família cai em cima dela? Responsabilidade, querida ou querido, vai continuar caindo em cima de você até você dar conta do recado que você veio para isso. Eu quase caí dura quando o dia espiritualidade virou para mim e falou assim: a sua mãe agora é responsabilidade sofre minha? Ué, mas ela cuidou da minha irmã, beijou a minha irmã a vida inteira, ela não me beijou, ela me deu para morar com outra tia minha, que minha tia me amava, mas ela não me amava, e agora eu que vou cuidar da minha mãe? Ué, tem um trem errado aí. Ele falou assim comigo: dobra sua língua para falar dessa forma com a sua mãe, sabe por quê? Porque agora ou é nunca. Ou você acerta os ponteiros com a sua mãe agora, ou você está perdendo a sua oportunidade aqui nessa encarnação. Consegue perceber? Por quê? Porque eu e minha mãe tinham várias dificuldades. E quando ela adoeceu e descobriu que estava com Alzheimer, a minha irmã caiu fora do nada. Ó, vou morar lá na Pampulha. Que morar em Pampulha? Você casou, morou dentro da casa da mamãe, criou os filhos dentro da casa da mamãe. Agora você vai embora e largar a minha mãe? Não pode, ué. Eu já tinha afinidade com meu pai. Por quê, gente? Olha as dificuldades dentro do lar. Porque euzinha, engraçadinha em outra vida, me prostituía. E eu tirei meu pai da minha mãe. É lógico que ela tinha raiva de mim, ué. Lógico. Ela me aceitou como filha, mas a mágoa e aquela resistência, né? Aquele frizinho que sobe lá da espinha, né? Tava lá dentro da minha mãe. E eu, a mesma coisa com ela. Mas era o meu pai, nossa, babava com o papai. Dormia no mesmo quarto dele, dava banho nele. E fiz isso até o dia que ele desencarnou. E aí, quando surgiu a oportunidade da minha mãe, eu tive que aprender a fazer isso, ó. Ter caridade com a minha mãe. Ter a oportunidade de pegar na mão dela, coisas que eu tinha dificuldade, né? Dormir dentro do quarto dela com ela roncando e eu olhando para ela. Porque assim não dorme, né? Então, gente, isso é exercer a caridade que o Pai nos concedeu. Ah, é difícil? Lógico que é difícil, né? Lógico que é difícil. Então, foram 5 anos minha mãe com Alzheimer. Então, ontem mesmo nós estávamos almoçando junto com a família e minha mãe falou assim com a gente: vou morrer. Eu falei: uai, quem não vai? Não, mas eu vou morrer de Covid. Mas eu também estou sujeito a morrer. E ela desencarnou mesmo por causa da Covid. E a minha mãe tinha uma coisa muito interessante, que ela tinha muito apego aos filhos, né? Então, todo final de semana nós éramos obrigadas a ir para a casa dela. A gente não tinha vida final de semana com os maridos, com os filhos. Tinha que ir para a casa dela. Então ela falou: ó, eu morrendo, eu quero que pelo menos uma vez no mês vocês tomem vergonha na cara de vocês e marquem um encontro na casa de um ou de outro para vocês continuarem se encontrando. Aí você sabe aquela música Entre Tapas e Beijos? É assim que nós estamos até hoje, 4 anos. Então ela briga todo mundo, junta todo mundo no almoço. Aí no almoço finge que não aconteceu nada. E a família só cresceu, né? Porque já vieram 8 bisnetos, não sei quantos netos, e aí todo mundo casando. E a família só aumentando. Então hoje nós já somos 50. De 4 filhos, hoje nós somos 50. E todos, uma vez no mês, religiosamente, a gente consegue encaixar um daqui, um dali e vamos fazer o almoço. Cada um leva uma coisa, a gente passa o dia rindo, lembra de coisas da minha mãe, lembra de casos dos meninos e a vida vai passando, né? E a vida vai passando. Mas pelo menos estamos juntos. Temos dificuldades? Temos. E nossa maior dificuldade é com o nosso irmão. Porque bebe, e aí a gente uma olha para a cara da outra olha para a cara da outra e fala: ó, vamos desfazer as caras. Né? Porque ele precisa de nós. Ele está ainda caminhando para entender muita coisa. Porque nós não viemos aqui só para ficar perto dos bons, não viemos. Jesus veio só para os perfeitos.
Só para os bons? Não. Ele veio para os doentes. Então, é muito triste quando diz lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito, que a gente fala assim, João e Maria, ovelha negra da família. A gente não sabe o peso que a gente está colocando em cima de nós ao desencarnarmos. É aquele João e Maria que você está jogando a pedra e está falando que ele é a ovelha negra da família. É ele que todos da família vieram para auxiliar, para ajudar, para fazer com que ele caminhe junto com o grupo. Hoje você pode não estar entendendo o porquê dessas dificuldades, mas ele veio foi porque toda a família pediu que ele viesse. Não foi só um, foi um grupo. Tem mais necessidade. É quem tem mais necessidade. E Jesus vem para nos ensinar o quê? Amar essas pessoas. Amar essas pessoas. Ó, eu cheguei aqui em cima da hora. A minha vizinha me ligou. Eu estava fechada dentro de casa, que foi para médico, o carro estragou, aquela loucurada toda. Aí eu cheguei e falei, meu Deus do céu, deixa eu só escrever, que a noite inteira eu fiquei estudando, mas eu gosto de escrever, que se eu esquecer na hora eu falo. Aí minha vizinha me ligou, oh, meu Deus do céu, vem minha vizinha me ligando. Isabel, beleza? Você viu o que está aí na sua porta? Não, Leonor, estou com a porta fechada, daqui a pouco eu vou sair. E eu não dei ela muito papo não, porque senão eu ia render conversa com ela. Ela falou, chega aí na porta. Aquele homem que se ajuda, que tem uma perna amputada, ele está subindo a rua, no chão, empurrando, né? Sentou o bumbum no chão e está subindo a rua com as muletas penduradas nas costas e a polícia parou ele aí. Falei, misericórdia. Aí eu pensei, ô Leonor, acho que eu não vou me envolver com isso não, porque está em cima da hora de eu sair. Ó, pra você ver, hein? Depois eu pensei, oh meu Deus do céu, perdão, estou indo falar sobre caridade, eu vou deixar esse homem lá sozinho, eu tenho que ir lá ver. Ou ali, me enfurnei lá, mas os policiais... porque ele não estava aguentando caminhar. E como ele perdeu uma das pernas, ele estava sem força de segurar na muleta. O que ele fez? Veio no meio dos carros, andando, igual criança, empurrando o bumbum para frente, grudou a muleta nas costas, sacola nas costas, e caminhando no meio dos carros. Digno de dó. Eu falei, o que você está arrumando? Aí ele falou, a senhora conhece? Eu falei, gente, conheço, eu cuido dele há muitos anos, é uma pessoa boa. Aí sei onde a irmã dele mora, aí aquela correria, né? E o relógio só correndo. Meu Deus do céu, eu tenho que ir embora. Mas, como Deus é bom, cheguei em cima da hora, mas cheguei. Né? Como que você... São testes que a gente passa. Eu poderia ter falado assim, olha, não, resolve esse pepino aí, né? Não, se veio para você, resolve. Resolve com amor, resolve com você. Ele falou, ó, eu vou resolver isso aqui agora para vocês. Corre, vamos pôr dentro do carro. E ele não queria, você vai me obedecer. Você vai entrar no carro agora com eles. Amanhã nós dois vamos sentar e vamos conversar. Aí ele vai na minha casa, senta na beirada do meio fio, fica lá sentado comigo conversando. Então, gente, muitas vezes a gente tem essas coisas dentro de casa. Às vezes seu filho o tempo todo lá assim, mãe, pai, puxando você para mostrar um trabalho da escola. Dê atenção a ele, pelo amor de Deus. Porque se você não der, a internet vai dar. O YouTube vai dar, né? O vizinho vai dar, vai tomar ele de você. Filhos, não. Vai para casa do vizinho? Não. Vai dormir na casa do vizinho também? Não. É seu filho, Deus confiou ele a você. Quantos filhos são molestados de criança porque os pais querem descansar e saltam na casa dos vizinhos? Você sabe o que o vizinho está fazendo com seu filho? Você sabe o que o vizinho está fazendo lá com os seus filhos? Você não sabe. Ele pode não fazer com a filha dele, nem com o filho dele, mas ele vai fazer com o seu. Então, cuidado. Se Deus nos deu para que a gente pudesse ter a oportunidade de cuidar e de criar, nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidades. Você acha que quem faz palestra aqui na frente é porque é engraçadinho? Não. É porque todos nós, todos que vocês verem fazendo palestra, é porque já utilizamos nossa fala, né? Nossas conquistas para o mal. Então, estamos tendo a oportunidade, dentro da doutrina espírita, dentro do esclarecimento, de fazer o bem, falando sobre o quê?
sobre o Evangelho. Adianta eu falar sobre o Evangelho aqui, chegar lá na minha casa e virar a casa de cabeça para baixo, na gritaria, na ignorância? Adianta? Não. Aí a gente vai voltar aqui. Quem é aquele que está mais próximo de Deus, está próximo da salvação? Não é com fins religiosos. É aquele que faz, que tem atitude, que tem misericórdia pelo outro e por si mesmo, se respeita. Agora eu não quero falar, eu aprendo isso com a minha neta. Agora eu quero assim, vó, você tem que aprender a me respeitar, porque agora eu não quero falar. Não estou bem. E a gente, igual metralhadora, né? Tá errado. A gente tem que aprender. Mas também a gente tem que dar o remedinho, que às vezes o remedinho é amargo. Outro dia ela tá tossindo, quer remédio? Não. Quer remédio, né? Aí ela virou para mim e disse, te perguntei se eu quero remédio. Eu falei assim, olha lá o tom que você fala comigo, você me respeita. Não vou, é que você já falou comigo 10 vezes. Mentira, eu devo ter falado umas 20, não era só 10 não. Não queria o remédio. Beleza, falei, vou aprender a lidar com ela. No outro dia, tá tossindo. Eu, calado. A gente morde, né? A gente morde até a língua para não falar nada. Eu, caladinha, vou deixar ela tossir até ela engasgar. Tossiu, eu caladinha, virei as costas para ela. Ela falou, vó, você tá percebendo alguma coisa? Eu falei, uai, o quê? Tô vendo televisão, tô percebendo nada. Você não tá percebendo que eu tô tossindo? E qual o problema de você estar tossindo? Já acostumei. Não é assim que você quer? Não vou, eu queria que você cuidasse de mim, que você me desse o remédio. Mas você não falou ontem comigo que não era para eu incomodar com você, que você não ia tomar o remédio? Você ainda me perguntou, eu te pergunto se eu quero o remédio? Então, eu achei melhor agora não incomodar com você. Você quer tomar o remédio? Você levanta, o remédio está lá em tal lugar assim, você mesmo vai preparar o remédio, vai tomar o remédio. Consegue entender? Foi fácil para mim falar? Não foi. Que se eu fosse olhar, né? Eu ia ser igual a 399 pessoas. Corria lá, pegava o remédio e entregava lá na mão. Não. Ela tem que entender que eu quis dar, ela não quis receber. E que a vida, assim, são de perdas e ganhos. Eu te maltrato. Uma hora você vai cansar. E aí eu vou te perder. Né? Uma hora eu vou te perder. Eu sou ignorante. Quem consegue conviver com uma pessoa mal-humorada, ignorante dentro de casa, gente? Quem consegue? Quem? Explica aí. Né? Eu tenho um amigo que também, lá naquela época que eu trabalhei nessa empresa, em 96, a gente chegava assim, bom dia. Ele falava assim, bom dia pra quem e por quê? Gente, ele tá assim até hoje. Olha, Reginaldo, bom dia. Bom dia pra quem e por quê? Eu falei assim, porque o dia tá bonito, o sol tá bonito, tô tomando café. Tem gente que não toma café, não tem pra tomar. Nem me responde. Mal-humorado. Coitado. Mal-humorado. E aí o que acontece quando a gente liga nessas questões de ser mal-humorado, de ter ódio no coração, de ser vingativo, de desejar o mal, de falar mal das pessoas? O que acontece? A gente vai estar ligado com pessoas desencarnadas, espíritos desencarnados, com o mesmo padrão vibracional que você está escolhendo para você. É muito fácil entrar na depressão. Basta você pôr uma musiquinha lá, chuém, deita, puxa a cobertinha e fecha o quarto. No primeiro dia vai ser legal. Na segunda semana já tem umas 300 espíritos lá com você. Na outra semana já dobrou, tem 600. Levanta da cama, eu quero ver. Porque entrar no problema é muito fácil. Sentir vítima da situação é muito fácil. O problema é quando você dá asas a essa situação, porque depois ela vai ficar tão pesada. Por quê? Porque nós temos uma nuvem de testemunhos nos seguindo, do nosso lado, junto com a gente. Eu tomei só uma cervejinha, Thiago. Beleza, a primeira é a sua vez. Não vou tomar mais uma.
Tudo bem. A segunda, você é dono do seu corpo. A terceira e a quarta, amiga, já tem 300 amiguinhos perto do seu. Toma mais, coleguinha, toma mais, coleguinha. E aí já não é mais você. Aí eles vão cuidar de você, do seu aparelho, do seu corpo. Sabe por quê? Porque você virou cobaia deles. Eles precisam manter você bem para que eles possam levar você para você beber e eles utilizar desse sentimento de achar que estão bebendo junto com você. Grudam na sua goela, grudam aqueles tanto de pontinhos, né? Quem tem os olhos para não enxergar, né? Que é tanto de espírito grudado. Quem usa as drogas, os narizes, não tem nem mesmo aonde enfiar. Tudo cheio de espíritos presos ali. Tudo cheio. Todo mundo, aqueles ovoides, né? Presos ali em você. Eu queria que depois vocês lessem um livro, um tema, depois vocês jogam lá no YouTube. Coisas que não nos convêm. Está lá no Evangelho das Recordações. Então lá tem essa mensagem que fala que a espiritualidade convidou uma turma encarnada para ir no prostíbulo, uma casa, numa boate, que hoje a gente chamaria assim. E ao chegar lá, as cenas são terríveis. São terríveis. Daqueles que estão com um copo de uísque na mão, aqueles que estão bebendo, aquelas mulheres que estão com a intenção de fazer os programas da noite, sem a falta da responsabilidade, né? São terríveis. Leia, vou contar tudo para vocês, não, mas leia. Joga lá. Coisas que não nos convêm. No livro Evangelhos das Recordações. Fantástico. É fantástico. Porque a gente fica com o olho deste tamanho esbugalhado. Então, só para a gente poder terminar, eu queria só fechar aqui. 5 minutos ali, né, amigo? Eu já passou. Ela passou para mim a carta de Paulo. Que você queria ler. Eu queria pedir ela para ler para nós. Qual você quer ler? Tô sem voz. Alguém quer animar a ler aqui pra gente a carta de Paulo? Que ele fala sobre o amor. Alguém quer ler? Vê se ela quer lá. É a Sheila? Esqueci o nome dela. Aqui, gente. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, que Cristo nos ensinou que o amor maior é aquele amor, né, onde a gente fala sobre a caridade, onde a gente fala sobre o perdão, onde a gente procura ser bom, ser honesto consigo mesmo. Olha, eu não estou agindo, minha conduta não está boa, vou modificar, vou ser diferente. Seja mesmo. Se deu o direito de ser diferente. Se deu o direito de levantar no outro dia e ser diferente. A cada dia, quando você começa a ser melhor, o universo conspira ao seu favor. Agora também, gente, quando tem provas, tem provas, né? Eu trabalhei nessa empresa em 1996. Fiquei lá 10 anos e saí e fui para outras empresas. Aposentei, meu filho sofreu um acidente, eu tive que sair de uma empresa que eu trabalhava viajando e onde que eu tinha mentalizado que eu ia trabalhar? Na mesma empresa que eu trabalhei em 1996. E aí um belo domingo, fiquei sabendo que você está em casa, que você está desempregada, seu filho está aí sustentado, tá? Então segunda-feira você vem para você trabalhar. E quando eu chego, com quem que eu deparo? Com a minha coleguinha de 25 anos atrás, que eu saí por causa dela. Corri e voltei para o mesmo lugar. 25 anos. Mas olha como Deus foi misericordioso comigo. Quando eu voltei, eu já estava ciente disso aqui. Eu sabia que eu não devia correr mais dela. Eu voltei para acertar os pontos com ela. Mas acertar com o amor, com a caridade, com a benevolência, com a resignação e com o amor principalmente. Combinado? Vou pedir você para ler para a gente a carta. Gente, olha que lindo a carta de Paulo, porque Paulo foi um perseguidor imenso de Jesus, né? E quando ele reencontra Jesus, ele vai lá e deixa para a gente essas informações aí. Paulo fala da excelência da caridade. Que bom negócio. Eu acho melhor colocar. Ela é tão linda. Olha que bonitinho a Denise falando para nós. Paulo fala da excelência da caridade. A caridade, um amor puro, excede e supera
quase todas as outras coisas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão, ainda que haja línguas, cessarão, ainda que haja ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Fechou, gente? É a carta de Paulo. Só para a gente terminar, que já passamos perguntaram para Kardec assim, vocês estão me escutando aí? Não, nem. Perguntaram para Kardec assim, Kardec, se tivesse duas casas espíritas, né? E nessas casas começasse a ter divergências entre os diretores, entre os trabalhadores da casa. Uma pensando de um jeito, a outra pensando do outro. O que você responderia? O que você falaria daquela casa? Ele foi e falou assim, a minha decisão em relação às duas casas, eu iria verificar qual a casa faz a caridade. Quando você faz caridade, aí ele fala, quando você faz caridade, você consegue escutar, você consegue aceitar. Você não é soberbo. Então a caridade é a máxima mesmo. Jesus nos abençoe. Olha a rosa.